Há quanto tempo não nos víamos, Luís? É verdade, claro, há muito tempo já, e antigamente víamos praticamente todos os dias no corredor. O nosso departamento e o vosso eram muito próximos, não é? Éramos vizinhos. Éramos vizinhos, sim senhor, e pronto, esse tempo já lá vai, mas lembro-me de muita coisa passada nesse tempo, não é? Mas nunca consegui descobrir em que ano é que tinhas entrado. Eu entrei em 75, eu costumo dizer por brincadeira que sou sócio fundador, porque realmente entrei no dia 18 de abril de 75 para o Departamento de Geociências a convite do professor Renato Araújo, com quem mantive sempre uma relação, quer profissional, quer de amizade, muito grande. Claro, claro. Eu entrei uns anos mais tarde, em 1979, vinda do ensino para o Centro Integrado de Formação de Professores, sob a alçada da reitoria, que tinha sido criado muito recentemente, e, portanto, tu ganhas-me nas memórias, de certeza que te lembras como tudo começou. Eu não estava cá no início, mas lembro-me perfeitamente como tudo começou. O professor Vítor Gil foi empossado nessa altura pelo professor Veiga Simão, que era na altura Ministro da Educação, e depois as coisas seguiram o seu trâmite normal, não é? Pois, eu não tive a oportunidade, de facto, de privar com o professor Vítor Gil, mas sei que ele era uma pessoa com características muito especiais, sim, uma pessoa com muito bom senso e muita inteligência, e a sua juventude, ele conseguiu conferir a sua juventude à Universidade de Aveiro, que estava a trilhar os primeiros passos nesse percurso. Mas quem se lembra disto tudo, de certeza, é o professor Renato Araújo. Ele sabe tudo. O professor Vítor Gil tinha 3 ou 4 coisas únicas e valiosas. Primeiro, era um excelente investigador, né? A ressonância magnética foi trazida para Portugal por ele. Ele era um cientista, que fazia parte dele. Ele adorava a docência. A cidade, para ele, era prazer. Depois, era uma pessoa muito simples, não é? E era também um artista. Quando Veiga Simão deu posse àquela gente toda, ele era o mais novo de todos. Portanto, isso era atrativo. Que aquela personalidade deixou sementes, não é? Era assim uma pessoa interessantíssima, interessantíssima. Mas houve ali uns anos preocupantes, porque não se sabia se havia universidade, foi a primeira parte. Segundo, onde é que se instalava a universidade? É que, entretanto, o professor Vítor Gil tinha conseguido que a Câmara Municipal, presidida pelo Flávio Sardo, cedesse terrenos para construir o pavilhão 1, que é suposto há 20 anos. Já tem 40 e tal, quase 50 anos. Não é? Eu vim para a Universidade em 1979, comecei por ter aulas no pavilhão 1, primeiro edifício construído na Universidade de Aveiro. Passou a ser conhecido, ou era conhecido pelos galinheiros, por causa de um bloco de 4 salas, em que nós estávamos numa sala a ter aulas e ouvíamos as aulas das 4 salas em simultâneo, e daí ter ficado galinheiros até hoje. O professor Mesquita Rodrigues foi o primeiro reitor com quem eu trabalhei. Era uma pessoa com um feitio curioso. Era um tipo giro. E sui generis. Mas tinha um conjunto de qualidades que ajudaram a alavancar a construção da universidade na altura. Lembro-me muito bem dele, foi meu professor em Coimbra. A sério? Foi em Coimbra, sim. Curioso. O professor Mesquita Rodrigues, que foi meu professor, foi meu professor em Coimbra, era uma pessoa generosa, aberta, generosa para a frente. Portanto, eu lembro-me dele fazer, na altura 75, 76, que havia comícios por todos os cantos e lados, e ele viajava no Volkswagen dele, que era um símbolo, dele, pessoas como o Torga. O Torga ia também no carro, iam fazer um comício qualquer, sei lá. Dada a facilidade que ele tinha de chegar aos vários membros dos governos e do professor
Mesquita Ruiz era conhecido por toda a gente, não é? Naquela altura foi bom, porque ele conseguiu também trazer lentamente os grupos ao encontro. A Universidade beneficiou muito do facto de ele conhecer essa gente toda bem. Foi uma época muito interessante, uma época em que estávamos todos a aprender a liberdade, era uma coisa acabada de chegar e isso foi qualquer coisa que fica na nossa memória, na memória de todos nós. É verdade. Foi um período realmente único na história recente, não é? Exatamente. E ao fim e ao cabo, E a Universidade nasceu nessa altura, nessa portanto, altura. tem a mesma idade, Exatamente. o 25 de Abril, Exatamente. e a nossa Universidade praticamente Exatamente. tem 50 anos de idade. É uma comemoração dupla. É uma comemoração dupla, exatamente. A educação é considerada um pilar para a liberdade, porque eu acho que é importante que haja uma educação que dignifique as pessoas, que lhes dê oportunidades, muitas vezes que ultrapassa as limitações das classes sociais. A liberdade é uma palavra toque para mim. A liberdade rege tudo o resto. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Ai, só a liberdade a sério quando houver. Luís, e já lá vão 50 anos. Recordas-te como era o campus nessa altura? Recordo muito bem, e se ele hoje é aquilo que nós conhecemos, deve-se em grande parte ao professor Nato Araújo, que tinha uma ideia visionária. Ele foi sempre uma pessoa que projetava as suas ideias a pensar no futuro. E pensou bem, porque a verdade é que temos a resposta naquilo que é hoje o campus universitário de Aveiro. E foi muito corajoso com as atitudes que teve que tomar para conseguir sim. Mas isso, coragem nunca lhe faltou. Pois não. De todo. Parte do campus foi desenhada por impulso, não é? Foram feitos edifícios. Foi dito aos arquitetos o seguinte: nós vamos ter uma universidade para 7.500 e tal. E, entretanto, já estávamos absolutamente convencidos que tínhamos que assegurar a expropriação, porque senão não conseguíamos desenvolver a universidade. E foi bem, porque pela primeira vez apareceu nos orçamentos do Ministério da Educação parte para o edificado. Nessa altura, o Nuno Portas fez uma lista de arquitetos que podiam ser úteis para desenhar o campus universitário. O César Vieira, a primeira obra que fez para o Estado foi a Universidade de Aveiro, foi aquele depósito de águas da Universidade de Aveiro. Eu sou Caloira, eu entrei este ano no curso de Multimédia e Tecnologias da Comunicação, foi a minha primeira opção. Sempre ao sair do DECA passo por aqui e pergunto-me o que isto é. Disseram-me que era um depósito de água e o formato era inspirado numa régua, um lápis e uma borracha. Eu não tenho a certeza, mas tenho a certeza de que é uma obra do arquiteto César Vieira. Esta torre assente num pequeno lago, num espelho d'água, e portanto queria uma coisa que se elevasse de uma forma mais leve, como que voando, não é? O edifício em tijolo tem um enquadramento belíssimo, porque são as salinas. Eu defendi, de certa maneira, um espírito, uma atmosfera diferente na biblioteca. Um espaço central nos vários pisos, de modo com aberto em cada piso, de modo a que a luz pudesse entrar, uma luz neutra, não violenta. No mandato do professor Júlio Pedrosa, a Universidade de Aveiro deu mais um passo bastante importante na época, até pelas próprias exigências da sociedade, que foi a criação das escolas politécnicas,
que deu uma abertura grande para a sociedade, deu uma abertura grande para o tecido empresarial da região. Tudo isso foi uma consequência direta da criação das escolas politécnicas, Exatamente. por exemplo. Exatamente. A criação de escolas politécnicas dentro de uma universidade, por iniciativa da própria universidade, é um paradigma que a Universidade de Aveiro lança. Porquê é que nós fomos por essa via? Porque nos pareceu que o Distrito de Aveiro, com a rede industrial e empresarial que tem distribuída por todo o distrito, que não tinha escolas politécnicas, precisava dessa oferta. A Escola de Saúde corresponde à nossa vontade, outra vez também, de preencher no distrito uma lacuna. E, portanto, a primeira ideia foi criar uma escola de enfermagem integrada na universidade. Mas isso depois evoluiu, nós achámos que se calhar fazia sentido também integrar nessa escola outras áreas que também eram oferta do Politécnico, significa a fisioterapia, a terapia da fala, etc. E nasce a Escola de Saúde. E a nossa estratégia foi sempre esta: o que é que faz falta ao país que ainda não existe? Este campus universitário, de que eu gosto muito, de que nós gostamos muito, não é? Verdade. Tem uma vantagem extraordinária. É que foi possível arrumar, digamos assim, numa faixa de terreno razoável, uma grande faixa de terreno, 16 departamentos, que automaticamente estão muito próximos uns dos outros e, portanto, as relações entre os professores, os alunos, os funcionários, pôde desenvolver-se harmonicamente. Exatamente. E isso é uma vantagem da nossa universidade. É verdade. E alavancou também a questão da qualidade da investigação na universidade. Exatamente, exatamente. Desde a fundação da universidade, nós dissemos sempre que nós queremos ter na investigação uma frente forte. Os centros de investigação são centros dentro dos departamentos, assumidos pelos departamentos, ou interdepartamentais. E procurámos sempre também estimular parcerias fora de Portugal que reforçassem a capacidade científica e o valor dos vários centros. Não é? Nós tivemos sempre na Universidade de Aveiro, desde o professor Renato que seguiu, se quiser, uma governança de proximidade. Nós, quer dizer, qualquer dos reitores, procuravam manter com os departamentos, as direções departamentais e com os professores e funcionários, com toda a comunidade, uma grande proximidade. Essa proximidade existiu sempre, quer dizer, e que era também o resultado de termos o campus que temos, não é? Aquele campus, com aquela estrutura, permite essa proximidade e fez-se disso um valor que toda a comunidade académica valorizava. Esta é a Fotossíntese, é um espaço central aqui na Universidade, onde pessoas de vários cursos podem encontrar-se para conviver, conversar, relaxar um pouco. Assim como as plantas, utilizamos a fotossíntese para tentar transformar a luz do sol em energia e conseguir aguentar o resto do dia. Pois eu não tenho bem noção de como é que começou o enterro do ano. Sei que havia um caixão com carpideiras que iam a chorar. Fundamentalmente era uma forma simbólica de demonstrar que estava a acabar o ano e que estávamos a enterrar o ano antes de começar a época de exames. Aquilo que na realidade nunca era influenciada por essa semana académica e pela época de exames era o BA. O BA, que era o espaço onde toda a gente ia lá ter, o Bar da Associação de Estudantes, que agora é um laboratório, em que toda a gente ia lá parar. Muitas vezes o pessoal apenas saía de lá quando chegava a segunda de limpeza e queria limpar o chão para o dia seguinte ser utilizado como bar de apoio para o departamento de línguas. E de alguma forma toda a gente sabia que pronto, o que se passa no BA fica no BA, das duas uma. Ou não se pode contar, ou então as pessoas não se lembram. E recordo-me que o trabalho tão relevante que foi o do professor Júlio Pedrosa, com a visão que ele tinha, com a inovação que ele conferiu a tantas coisas que aconteceram na universidade, resultaram num convite para ser Ministro da Educação na altura. Claro, eu lembro perfeitamente disso, e do orgulho que todos nós tivemos que um homem, que um professor da nossa universidade tivesse sido convidado para Ministro. Exatamente. Nós tivemos da parte dos governantes dos vários partidos
sempre uma grande consideração pela maneira como a Universidade de Aveiro se desenvolveu, se consolidou, como era governada, como nós funcionávamos, etc. Portanto, eles conheciam bem a Universidade e as reitorias que por lá passaram. Com a saída do professor Júlio Pedrosa, quem teve que se adaptar a uma nova realidade foi a professora Isabela Dracão, que assumiu... Sim, que teve que assumir de imediato o cargo de reitora interina. De reitora interina, exatamente. Exato. E eu estava na Inglaterra. E, como sabem, a Inglaterra tem normalmente um tempo cinzento, feio, triste. Naquele dia estava um céu maravilhoso, um sol lindo, isto era julho, maravilhoso. E eu ia no autocarro de Londres para Oxford. Então ia-me a saber muito bem, eu ia muito consolada, feliz da vida. E o telefone toca, a porcaria dos telemóveis, né? O telefone toca e era a assessora da reitoria, a Maria Lourdes. Acontece que eu percebi logo o que era e pronto, tive que pensar o que é que eu faço. Digo que sim, eu digo que não. Mas realmente o meu amor à Universidade de Aveiro é muito grande. E portanto eu senti a responsabilidade e achei que tinha que dizer que sim. Quando cheguei, os meus colegas vice-reitores tinham esvaziado os meus pelouros todos, tinham distribuído por eles. Ou seja, tu agora és reitora. A capacidade dialogante da professora Isabela Alarcão, com toda a experiência que ela já tinha da reitoria com o professor Júlio Pedrosa, abriu portas a que o processo de repensar os currículos pudesse ter uma continuidade lógica. Estás a falar da reestruturação dos cursos. Exatamente. Pois, exatamente, está bem. De todos os cursos da Universidade. Exatamente. De tempos a tempos há necessidade de repensar os currículos, até para os atualizar, etc, etc. Nós, naquela reitoria a que eu pertenci, nós não quisemos fazer retoques. Portanto, o que nós fizemos foi, ao fim de 5 anos, sim senhor, vamos pensar nisso, mas vamos pensar nos cursos todos da universidade, que naquela altura eram uns 30. E mantendo aquela, digamos, aquela estrutura, aquele princípio que vem desde o início da universidade, que é da interdisciplinaridade. E quando veio o processo de Bolonha, um professor disse-me assim: Isabel, nós estávamos preparados para isto, porque o trabalho que fizemos no repensar os currículos já ia nesta direção. Oh, Clara, já reparaste que fomos tão inovadores em tanta coisa, até neste aspecto curioso. Tivemos a primeira mulher como reitora na Universidade Portuguesa, não é? É verdade, Luís. E o curioso é que depois tivemos outra mulher reitora. A professora Helena, sim, logo a seguir. Era uma efervescência entre os alunos e as alunas, mas também entre os rapazes, porque tínhamos uma reitora, íamos ter uma reitora, e era a primeira reitora no país. E eu disse, não era a primeira, que já havia da Aberta. Sim, mas a Universidade Aberta não era a Universidade Pública. Naquela altura tinham assim essa concepção. Porquê que era essa efervescência de ter uma mulher reitora? Eu acho que é porque a universidade gosta de inovações. Por esta altura surge um enorme desafio, que é o processo de Bolonha. Exatamente. E que vai alterar toda a programação. Todo o paradigma do ensino superior na Europa. Na Europa. E a professora Helena Nazaré soube agarrar bem, com unhas e dentes, como se costuma dizer, esse desafio. Pois. A primeira coisa que nós tivemos que resolver em Portugal, e não foi só na Universidade de Aveiro, foi como é que nós vamos dar as competências às pessoas que elas necessitam para entrar no mercado de trabalho, sem cometer aquele erro crasso que muitas universidades cometeram, e nós, no princípio, também nos fomos tentados, de tentar comprimir em 3 anos aquilo que se dava em 5. Este foi uma questão que foi difícil de resolver. Tive muita ajuda. Olha, tive ajuda de toda a gente. Uma nova abordagem de investigação foi muito marcante também no mandato da professora Helena Nazaré.
Foi, e naturalmente, e a criação de estruturas de cooperação com a sociedade. A ideia era pormos ao serviço da indústria, da sociedade, as competências da universidade. E isso só se fazia se houvesse um sítio, um local, um ambiente de diálogo, em que nós procurávamos que os investigadores disponibilizassem o conhecimento para a sociedade. Como? Também tentando perceber o que é que a sociedade precisa. Outra aposta foi convencer os colegas que valia mais termos grupos grandes do que grupos pequenos. Conseguirmos que as pessoas de diferentes áreas percebessem e ajudassem e tivessem elas próprias ideias de se juntarem para fazer uma unidade maior. Posso dizer que estou a viver um sonho de criança, o de ser cientista. A UA permitiu-me adquirir uma formação sólida e de excelência na licenciatura e no doutoramento e que me permitiu posteriormente alcançar a primeira European Research Council da Universidade de Aveiro. Atualmente sou investigadora coordenadora do CISECO, que no fundo é o maior laboratório associado em Ciência e Engenharia de Materiais em Portugal. A investigação foi sempre o tema central nas preocupações do professor Manuel Assunção. Oh, Luís, e não nos podemos esquecer da internacionalização e da aposta que a Universidade sempre fez nessa área, que levou a que houvesse um grande acréscimo do número de alunos e investigadores em programas de intercâmbio. Sempre fomos internacionais na investigação, mas também fomos no ensino, porque aumentámos muito o número de programas, nomeadamente pós-graduação, em parceria com entidades estrangeiras. Criámos a escola doutoral, que também foi determinante nesse esforço de internacionalização, mas, digamos, talvez a pedra de toque, a coisa mais inovadora em termos de grande investimento, foi a atração de alunos internacionais. Qualquer coisa como 12% de alunos estrangeiros e de 88 nacionalidades. A investigação, claro, é um pilar absolutamente estruturante e nós procurou-se sempre alicerçar essa questão da investigação. Durante os 2 mandatos investimos qualquer coisa como 70 milhões em infraestruturas, mas principalmente em equipamentos científicos, não é? Porque o botão, o que faz mais a diferença são as pessoas, desde logo, mas as pessoas com os equipamentos. Hoje, nomeadamente na área tecnológica, é uma área central, muito importante na Universidade de Aveiro. Se não temos equipamentos para competir com investigadores e países que os têm, ficamos naturalmente em inferioridade. Foi também no mandato do professor Manuel Assunção que foram criadas estruturas muito importantes para a universidade e para a cidade em si, e para a investigação e para uma série de áreas importantes. O Ecomar, a Fábrica de Ciência Viva e o Parque de Ciência e Inovação, que certamente recordas. Bom, há um outro ponto a quem o professor Manuel Assunção dava muita importância, que era a atividade cultural. Ele fez parte comigo da Comissão Cultural e foi bom trabalhar com ele e vi que ele tinha ideias muito claras sobre o desenvolvimento da atividade cultural na Universidade de Aveiro. Exato. O PCI só é possível por esta relação muito desenvolvida ao longo do tempo com a região. E, portanto, nesse trabalho conjunto, em particular, merece realce, por exemplo, a incubadora em rede de Aveiro. A Fábrica de Ciência, desde logo, é uma menina dos meus olhos. Não foi só a Fábrica de Ciência, o programa de cultura, da promoção da cultura científica e da compreensão pública da ciência, como eu gosto muito de dizer, tinha um grande fogo para além da fábrica. Tínhamos o PMAT, as competições de ciência, no fundo, no sentido de fomentar, trazer miúdos das escolas e fomentar o gosto pela aprendizagem da ciência e da tecnologia. Portanto, foi um programa assim também muito robusto que
que foi possível consolidar na Universidade de Aveiro. Voltando às artes, recorrendo-me ao Fernando Pessoa, nada do que é humano me é estranho. Os grandes desígnios da humanidade, as grandes questões hoje, precisam de abordagens multidisciplinares. E hoje o papel das emoções está cada vez também a ser mais demonstrado como sendo extremamente importante. Portanto, há soluções que têm que ser técnicas, tecnológicas, científicas, no sentido da ciência dura, não é? Como é a física, mas cada vez mais os contributos, os aportes de outras áreas das humanidades e das artes são muito importantes. Então, entrei para a Universidade de Aveiro em 2018, vim estudar Ciências Biomédicas e tirei também um mestrado em Gestão de Investigação Clínica, mas foi o Great Walk que acabou por mudar o rumo da minha vida, depois de eu ter feito o curso de formação teatral aqui, uma vez que hoje em dia estou a trabalhar numa companhia de teatro como produtora e atriz, mas continuo sempre a vir aqui ao Great Walk, que é a minha segunda casa, e que é aqui que eu vi a maior parte dos melhores espetáculos da minha vida e concertos, e irei continuar a voltar cá. Luís, e este novo reitor da Universidade, o professor Paulo Jorge Ferreira, foi sem dúvida uma novidade para a Universidade, porque ele, além de ter sido aluno da Universidade, ter sido docente da Universidade, agora é reitor desta mesma Universidade. E isso talvez lhe tenha conferido uma capacidade de entender melhor o caminho que um estudante da UA deve trilhar. Sem dúvida, também sou dessa opinião. Não achas? Sim. Eu acho que é inevitável que quem foi professor, quem é professor durante muito tempo numa instituição, coloque a si mesmo a questão da inovação pedagógica, porque os métodos têm que ir evoluindo ao longo do tempo. Evidentemente, quando eu fui estudante na Universidade de Aveiro, os métodos que eram usados eram uns, hoje os métodos são diferentes, atualizaram-se. Hoje em dia, concede-se, e bem, ao estudante um papel muito mais ativo. O papel não é do professor iluminar com a sua sabedoria um conjunto de estudantes, o papel é dirigir a atenção sobre cada um deles, mas cada um deles ter um protagonismo central em todo o processo. Em certa medida, trata-se de tornar uma experiência pessoal para cada estudante em vez de uma experiência coletiva. Também é verdade que nunca se falou tanto de desporto na universidade e de bem-estar social para todos como atualmente. E saúde? E saúde. Isso é realmente uma perspectiva nova que foi aberta em grande parte por este reitor. E segundo me dizem, parece que agora há cada vez mais gente a praticar desporto na UA e em melhores condições. Aspectos como saúde e bem-estar são transversais a toda a comunidade e podem funcionar, têm funcionado como fatores de atração e fatores de diferenciação. A atenção dada à atividade física e ao desporto, ao bem-estar da comunidade académica, a atividades dirigidas quer ao pessoal técnico, administrativo e de gestão, quer aos professores e investigadores, quer naturalmente aos estudantes, o desenvolvimento de espaços adequados a essas atividades, o uso do campus como fator diferenciador é extremamente importante para a Universidade de Aveiro continuar a cativar talento, a fixá-lo e a desenvolvê-lo para o futuro. Terminei o meu mestrado integrado em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade de Aveiro e ao longo destes 5 anos a Universidade foi crucial para a minha preparação paralímpica, para chegar da melhor forma às competições, pois deixou-me treinar às horas que queria e quando queria. E também foi fundamental para ganharmos esta medalha de ouro. No âmbito da internacionalização, foram criadas algumas estruturas de apoio e estou-me a lembrar do Centro de Apoio a Migrantes, que foi o primeiro numa universidade, numa instituição de ensino superior portuguesa e que foi uma inovação, não há dúvida nenhuma. O que também foi diferenciador é que a palavra sustentabilidade
deixou de ser uma simples palavra para passar a ser uma atitude. Para mim, na Universidade de Aveiro, a internacionalização é o processo deliberado, conduzido. É algo que nós fazemos acontecer, em vez de ser algo que nos acontece a nós. E esse processo vai no sentido de conseguirmos cativar mais talento internacional num quadro de contração demográfica que, a médio prazo, nos poderia, de outra forma, sufocar. Nos últimos anos, passaram pelo campus da Universidade de Aveiro estudantes, professores de 131 nacionalidades, de todos os continentes, de todas as partes do mundo. Tudo o que pudermos fazer por integrar na Universidade de Aveiro gente de todas essas proveniências abre-nos caminhos novos para o futuro. A sustentabilidade para a Universidade de Aveiro deve ser vista de várias maneiras. Primeiro, como um ato de responsabilidade social. Uma instituição hoje que não aspira a ser sustentável ou uma instituição que está de costas voltadas para o futuro. Por outro lado, a sustentabilidade é um ato de justiça entre gerações. É a arte de nós assegurarmos o bem-estar das gerações de hoje sem condicionar, sem comprometer o bem-estar das gerações futuras. Uma instituição que dedica a sua atenção a aspectos relativos à sustentabilidade deverá ter um progresso visível em rankings que olhem à sustentabilidade. No caso do ranking Green Metrics, a Universidade de Aveiro, na vertente de gestão de resíduos, ocupa a primeira posição a nível mundial. E isso é prova e mostra o progresso que temos conseguido nos últimos anos nessas vertentes. Pois é, Luís. Fui tão feliz nesta casa. Ao estar aqui neste campus universitário, eu não posso deixar de sentir uma certa nostalgia. É verdade, Luís. E como é que numa tarde nós viajámos 50 anos no tempo? Comprimimos o tempo. É verdade, é verdade. E pensar que há 50 anos tudo parecia uma utopia, mas a ousadia, o empenho, a criatividade, a resiliência, a dedicação, a liberdade, a vontade e mesmo a ambição transformaram o sentimento de utopia numa realidade inquestionável. E sem nunca esquecer as pessoas. Foram, são e serão sempre as pessoas a essência desta universidade. Tenho hoje a satisfação de reconhecer como a Universidade de Aveiro ultrapassou a barreira dos sonhos que tínhamos na altura e o orgulho, digamos, de afinal ter dado posse às pessoas certas, que fizeram daquele embrião que nasceu a 15 de dezembro de 73 a universidade que hoje esta instituição representa.